Olá pessoal, e aí, tudo bem? Como vão os estudos? Bom, vocês que acompanham o canal devem ter percebido que eu dei uma pequena sumidinha aí, né? Faz alguns dias que eu não subo nenhum vídeo. Isso é pelo fato de estar trabalhando todos os dias, tá? Então fica um pouco difícil para poder ajustar os horários. Mas, enfim, estamos aqui fazendo esse vídeo hoje e gostaria de fazer como em forma de dicas, tá? E eu vou utilizar aqui os comentários, tá, de algumas pessoas que estão aí inscritas no canal. Muito interessante esses comentários, tá? E vai servir de ajuda para muita gente, com certeza. O Marcelo, tá? Ele está comentando que sente algumas dores na mão na hora de executar alguns exercícios, enfim, na hora de treinar. Isso é muito normal, tá, Marcelo? Provavelmente você vai sentir dores nas costas também, tá? E, claro, estar na posição devida, tá, para executar os exercícios é um pouco molesta, né, logo no começo. Então você vai encontrar uma certa dificuldade, porém não veja, né, como, puxa, meu violino aí é o terror, né, agora vou estudar. Ou seja, que você possa desfrutar, tá bom, dos seus exercícios e não ver como um modo terrorífico, né, puxa, vou estudar agora, aí vai me doer as costas. Então, tenta tocar o mais relaxadamente possível. Relaxadamente não quer dizer que você vai tocar relaxado, né? Veja bem, por exemplo, se você toca nessa posição, logicamente sua coluna vai estar um pouco mais reta, o que vai molestar as costas. Se você tem essa posição, tá, da mão, logicamente vai molestar um pouquinho como se diz, a munheca, não? O pulso, enfim, alguma coisa assim. Já me esqueci algumas palavras do português. Mas o importante é você manter a posição, tá? Porque se você está numa orquestra e você toca nessa posição, tá? Quando for passar o arco aqui, com certeza, tá? Você vai tocar o seu vizinho. Isso já aconteceu comigo, então é bom que você mantenha essa posição. Eu digo isso porque logo no começo, quando eu estava aprendendo, né, eu praticamente arranquei os óculos do meu instrutor, isso há muitos anos atrás. E passou-se os anos, tá? Aconteceu comigo, né? Quem estava tocando do meu lado, ele acabou também tocando arco na minha cara. Então, para evitar esses detalhes, é muito importante a posição, tá? Agora, se você toca sozinho, pode ser até que você tenha uma certa, vamos dizer assim, tranquilidade com relação à posição. Porém, em orquestra, é muito importante você manter a sua posição, ok? E o Sandro está comentando se existe um substituto para o óleo de nozes, como eu comentei no vídeo a esse respeito. Você pode usar qualquer lustramóvel, Sandro, qualquer um. Porém, tá, o grande detalhe da história é o seguinte: é madeira, é cola, tudo isso junto, tá? É um problema quando você adiciona líquidos. Então, a tampa superior e inferior pode se descolar devido a esse excesso de umidade. Então, qual o tempo assim, vamos dizer que aceitável ou óptimo, uma coisa assim, para que você possa passar um lustramóvel no seu violino? A cada 3 meses mais ou menos, tá? Isso não é uma regra, né? Depende muito também do produto que você utiliza. Tem alguns que são como uma pasta e de certa forma também tem o seu problema, porque se você deixa essa pasta nos cantos, né, pode gerar mais umidade, então não interessa muito isso para o seu instrumento. Então quando você estiver tocando aí e formou um pouco de pó aqui, passe uma flanela, né, e está resolvido o problema. Se você quer um brilho, né, que é algo mais, então faça isso, mas não constantemente, para evitar danificar a madeira. Com isso você vai perder em qualidade de som, tá bom? E pode até perder o seu instrumento. Mas com relação a um substituto para o óleo de nozes, não existe, tá? Você pode usar qualquer um. O óleo de nozes, na realidade, tá, foi como uma referência porque é algo natural, mas também excessivo é um problema. E o Tarcísio está comentando quando vai ter mais aulas. Eu já estou gravando os vídeos, estou em fase assim, vamos dizer, de edição, né? Melhorando um pouco o áudio, tirando os erros e coisas assim.
e logo que eu já tenha tudo isso solucionado, eu já subo os vídeos, ok? E o Samuel está comentando, né, se eu pretendo gravar todo o método. Sim, Samuel, eu pretendo gravar todo o método, porém estou tendo um pouquinho de dificuldade com relação ao tempo, tá? Mas a intenção é gravar todo ele, ok? Um detalhe interessante, né, do comentário do Samuel, se parece um pouco com o Marcelo, que no sentido assim de falar, professor, tal, professor. Eu não me sinto professor, para dizer a verdade, não me sinto. Eu sou apenas aquele aluno, né, que tirou uma nota 7,5 e tenta dar uma força para quem tirou uma nota 5 ou para quem está começando, né, a aprender a tocar o instrumento. Eu acho que o título assim de professor ou coisa parecida seria mais para quem leva como profissão, né, tocar violino. No caso, quem fez um conservatório, se bem que eu conheço alguns que fizeram conservatórios que tampouco se considera professor, porque cada dia, né, estamos aprendendo coisas novas, técnicas novas em relação ao violino, que é um instrumento muito, muito amplo mesmo, tá bom? O Guilherme está comentando sobre a dificuldade que teve no exercício número 56, sobre o comentário que eu fiz de tocar com mais arco. Pensa o seguinte, notas superiores a um tempo, tá? Nós vamos utilizar arco inteiro, de talão a ponta, superiores a um tempo. Então, semínimas, semínima pontuada, mínimas, semibreves, tá? Ligaduras. Nós vamos utilizar o arco inteiro, de ponta a ponta, ok? Então vamos pensar o seguinte, nós temos aí uma semibreve, em compasso 4x4, tá? Está ligada a outra semibreve, então nós temos 8 tempos. E vamos ter que executar esses 8 tempos em um movimento de arco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? No caso, se nós temos uma semínima que vale um tempo, nós estamos lá 1, ok? 2, 3, 4 e assim por diante. E as colcheias? As colcheias já muda a história, tá bom? Porque não são valores de um tempo, é meio tempo, então meio arco, ok? E depois nós temos a semicolcheia. Nós vamos fazer menos e cada vez reduzindo mais. Conforme você vai reduzindo o valor da nota, você vai reduzindo, tá, o tempo na execução do arco, ok? É isso daí, essa é a intenção. E o Rafael fez um comentário bastante interessante que eu vou repartir ele em duas partes. Primeiro, sobre o fato de tocar duas cordas ao mesmo tempo. São vários os fatores, tá, que podem estar ocasionando esse problema. O interessante e o mais recomendado é que você toque de frente a um espelho para que você possa observar, tá, a sua postura, a sua posição, tá bom? Agora, outros detalhes importantes. Quando você estiver tocando, tá, evita ficar com olho no violino e olho no método, né? Violino, método, violino, método, violino. Não, tá? Nós precisamos perder esse costume de ficar olhando o tempo todo para o violino para saber se eu vou pegar outra corda ou não. Mas, poxa, é difícil isso no começo? Sim, é difícil, tá? Mas nós não podemos criar esse costume de ficar olhando ao violino. Nós temos que olhar a partitura, ok? E assim nós vamos conseguir fazer um treinamento mais adequado. Outro detalhe, Rafael, seria a posição das cordas, tá? Nós vamos usar o dedo mindinho, não sei como se fala mais em português, né? Esse pequenininho aqui, tá? Nós vamos usar ele para poder calcular mais ou menos a distância entre uma corda e outra, ok? Não serve assim como referência padrão, logicamente que não, é só para você ter uma ideia se todas as cordas estão na mesma posição, na mesma distância entre elas, ok? Porque de repente você comprou o seu violino, já veio todo montado e quem montou, né, não prestou muita atenção nesse detalhe, que seria a distância correta entre uma corda e outra. Se por um acaso as cordas estão mais juntas, normalmente é o que vai ocasionar, né, de você tocar as duas cordas juntas, tá? Então observe esse detalhe. Outro detalhe com relação a isso, tá?
seria a curvatura do cavalete, tá? Na parte onde está a corda Sol é mais alta onde está a corda Mi, que é a mais baixa. E por que isso? Ele foi desenhado, não foi assim erroneamente, tá? Não deve ter uma curvatura perfeita. A corda Sol, ela é mais alta, essa parte do cavalete, para justamente evitar, tá, que você fique tocando na cara do seu vizinho que está do lado, no caso de você estar numa orquestra. Por isso é mais alto esse lado, ok? E a corda Mi fica muito mais fácil você alcançar todas as notas nessa posição. Outro detalhe que você tem que observar seria a posição do teu cavalete, tá bom? Ele deve ficar justamente aí em cima da alma, que é esse pauzinho que separa a tampa superior da tampa inferior do violino, tá bom? Não é interessante que o cavalete esteja muito próximo do estandarte e não esteja muito próximo do espelho, tá bom? Tem que ficar mais ou menos nessa posição e geralmente é definida pela posição da alma do seu violino, ok? Com esses detalhes, provavelmente você vai evitar, né, ficar tocando muito as cordas juntas. E outro detalhe, se a gente começa a falar aqui, o negócio vai um pouco prolongado, mas enfim, é importante que você saiba isso. O cavalete não pode estar muito alto, tá? Porque vai machucar um pouco seus dedos na hora de executar as notas mais agudas, tá bom? Então não é interessante que ele esteja tão próximo ao espelho, porque quanto mais próximo ao espelho, mais altas ficarão as cordas. Outro detalhe nesse sentido seria o fato das cordas ultrapassarem o espelho, que não é interessante. Então ela tem que ficar justamente em cima, ocupando esse espaço determinado pelo espelho do seu violino. Bom, vou parar por aqui. Em outros vídeos eu falo mais detalhes sobre isso, porque é bem ampla a história. O teu outro comentário é sobre o fato de estar pulando, né, o arco nas cordas. Veja bem, o teu arco ele deve ter uma curvatura na madeira em direção à crina, ok? Essa curvatura se nota muito bem clara, tá? Quando você observa o seu arco. Se você apertou demais, o que vai acontecer é ter a crina muito estirada e a madeira já não vai ter essa curva em direção à crina, mas vai formar como uma barriga aqui. Quando você for tocar, é normal, vai ficar pulando mesmo, tá bom? Então, qual é uma posição assim ideal, Rafael? Você aperta e tenta provar, forçando um pouquinho, tá? Com o dedo, que a crina se aproxime da madeira, tá? Sem muito esforço, ela deve se aproximar aí da madeira. Agora, se você tem que forçar demais para poder a crina se aproximar da madeira, é que você já passou da conta. Aí o teu arco vai ficar pulando mesmo, tá bom? Então observe esse detalhe aí. Se você for executar, por exemplo, exercícios com cocheia, é interessante, né, que você tenha um pouco mais estirada a crina, porque ajuda entre os saltos de cordas. Porém, nada de exageros, porque quanto mais você tiver a crina estirada, mais ela vai saltar, ok? Adegilson comenta sobre a dificuldade com a ligadura cocheia e semicolcheia. Eu vou deixar esse vídeo aqui, Adegilson, que são uns exercícios que nós fizemos, tá? Justamente com as colcheias e as ligaduras de diversas formas. Esse exercício nós não podemos saltar ele, tá? Nós temos que treinar bastante mesmo, porque senão nós vamos continuar com essas dúvidas. Lição traz lição, né? Exercício traz exercício. Geralmente essas dúvidas acontecem porque fica aquela dificuldade onde está cada nota, ou seja, ainda não memorizamos bem a posição das notas. Então esse exercício vai ajudar bastante. E também o próximo que nós vamos fazer agora, tá? Que se não me engano é na página 37, também é um ótimo exercício, tá? Porque tem uma sequência de cocheia muito bacana e vocês vão gostar desse exercício. Para estimular, tá? Eu vou deixar esses vídeos aqui, ó, para que vocês possam acessar e conhecer a música, ok? Depois eu vou fazer um vídeo, logicamente, para poder a gente treinar o exercício.
Mas esses vídeos aqui, inclusive da Noelle, que é fantástico. Ver essa menina tocando realmente inspira. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Peço desculpas pelo tempo, que foi um pouco excessivo, mas espero que essas dicas possam ser úteis para vocês, ok? E no próximo vídeo já é o exercícios da página número 37. Assim que, até lá. Tchau, tchau.